Uma nova análise revela que a icônica pedra do altar de 6 toneladas no coração de Stonehenge se originou no nordeste da Escócia e não no sudoeste do país de Gales. Durante séculos, Stonehenge permaneceu em silêncio guardando seus segredos sob o céu aberto, mas agora algo inesperado mudou tudo. Imagens aéreas recém-capturadas revelaram padrões estranhos em detalhes que os cientistas nunca haviam notado antes. O que parecia um terreno vazio está repentinamente repleto de formas ocultas, estruturas enterradas e vestígios de atividades há muito esquecidas. Os especialistas estão perplexos e alguns admitem que essa descoberta os força a repensar o que Stonehenge realmente era e por que foi construído. O que as câmeras captaram do alto e por que isso está deixando os cientistas sem palavras. Assista a este vídeo e descubra os detalhes. As pedras finalmente revelaram seu segredo. Quando os cientistas finalmente reuniram os dados que faltavam, a história das pedras de arenito de Stonehenge começou a se tornar mais clara. O que por muito tempo fora um enigma baseado em conjecturas, de repente se tornou algo muito mais concreto. Química, geologia e comparações minuciosas substituíram séculos de especulação. Pela primeira vez, os pesquisadores puderam rastrear a origem dessas enormes pedras com verdadeira precisão científica. O que eles descobriram foi impressionante. Das 52 pedras de arenito Sarsen, que ainda hoje se erguem acima da planície de Salisbury, 50 compartilham a mesma assinatura geoquímica. Em termos simples, quase todas as maiores pedras de Stonehenge vieram de uma única fonte. Esse nível de consistência era surpreendente. Foi como se os construtores tivessem escolhido deliberadamente uma pedreira e descartado todas as outras opções. Essa fonte acabou sendo West Woods, uma densa faixa de mata na extremidade sul de Marlborough Downs, a cerca de 24 quilômetros ao norte de Stonehenge. E essa distância importa. Cada bloco de arenito pesava entre 18 e 27 toneladas, e mover blocos tão pesados por quilômetros de terreno irregular, sem rodas estradas ou máquinas modernas, seria um desafio até mesmo para a tecnologia atual. No entanto, isso foi feito há mais de 4.000 anos. West Woods não foi escolhida por acaso. Segundo descobertas da University College London, os Sarsens encontrados ali eram excepcionalmente grandes, de formato consistente e extremamente resistentes. Essas pedras eram ideais para a criação dos enormes trilitos que definem o contorno icônico de Stonehenge. Para os construtores neolíticos, West Woods oferecia exatamente o que eles precisavam. Ainda assim, a realidade é ao mesmo tempo impressionante e perturbadora. Os arqueólogos acreditam que mover apenas um bloco de arenito teria exigido o trabalho conjunto de centenas de pessoas. Troncos podem ter sido usados como rolos ou pedras arrastadas em trenós de madeira sobre caminhos preparados. Alguns especialistas acreditam que partes da jornada podem ter envolvido vias navegáveis, embora essa ideia ainda seja debatida. Seja como for, o esforço teria sido enorme. Então veio outra reviravolta. Nem todas as pedras eram iguais. Embora 50 Sarsens tivessem origem comprovada em West Woods, 2 não. Sua composição química era inconfundível. Até hoje, sua origem exata permanece desconhecida. Alguns pesquisadores acreditam que vieram de pequenos blocos de arenito arenoso dispersos mais próximos de Stonehenge. Outros acreditam que apontam para uma pedreira ainda não encontrada ou para uma que já não existe. Esse detalhe levanta uma questão inquietante. Por que coletar quase todas as pedras de uma única fonte distante, quebrando o padrão com apenas 2 exceções? A escolha de West Woods também sugere algo mais profundo. Existiam fontes de arenito mais próximas, mas foram ignoradas. Isso sugere que o local pode ter tido um significado especial, seja cultural, espiritual ou simbólico.
Talvez se acreditasse que as pedras possuíam poder. Talvez a própria terra fosse sagrada. Os arqueólogos admitem que talvez nunca saibamos ao certo, mas a decisão foi claramente intencional. Essa descoberta força uma grande reformulação da sociedade neolítica. Transportar pedras pesando de 20 a 30 toneladas por distâncias tão longas exigia planejamento cuidadoso, liderança e esforço coletivo. Isso aponta para um nível de organização muito além do que se supunha anteriormente. Uma sociedade capaz de projetos massivos que uniam pessoas em vastas regiões. Hoje, West Woods é uma floresta tranquila, repleta de trilhas e vida selvagem, mas vista através das lentes dessa descoberta, ela se transforma em algo completamente diferente. Dessas clareiras tranquilas vieram as pedras que formariam um dos monumentos mais misteriosos da Terra. Ali, blocos maciços foram talhados, transportados e erguidos, formando um círculo que fascina a imaginação humana há milhares de anos. Após séculos de debate, as pedras finalmente falaram. E com essa confirmação, um capítulo crucial na história de Stonehenge foi finalmente escrito. Mas o que levou os cientistas a essa descoberta revolucionária? Continue assistindo para descobrir. A pedra que faltava e que mudou tudo. A descoberta que finalmente aproximou os cientistas da resposta para a questão mais intrigante de Stonehenge não veio de uma nova escavação. Em vez disso, veio de algo muito mais inesperado, um pequeno núcleo de pedra que estava desaparecido há décadas. Em 1958, durante trabalhos de restauração de rotina em Stonehenge, engenheiros foram chamados para estabilizar uma das imponentes pedras verticais conhecida como Pedra 58. Uma rachadura havia se formado e, para reforçá-la, os operários perfuraram 3 orifícios estreitos na pedra e inseriram hastes de metal. Durante esse processo, um pedaço cilíndrico de rocha foi removido. Um dos técnicos que trabalhavam na obra, um homem chamado Robert Phillips, teve permissão para ficar com o núcleo de pedra como lembrança. Não parecia importante. Com o comprimento aproximado de uma bengala lisa e simples, parecia insignificante em comparação com as enormes pedras que a rodeavam. Ninguém na época imaginava o que um dia representaria. Anos mais tarde, Robert mudou-se para os Estados Unidos e a pedra viajou com ele. Por mais de meio século, ela o seguiu silenciosamente de casa, em casa de escritório, em escritório, uma lembrança esquecida de um trabalho há muito concluído na Inglaterra. Enquanto permanecia despercebida, os estudiosos em Stonehenge continuavam a debater e especular. Eles debateram sobre a origem das pedras e como foram movidas, mas sem amostras físicas para análise. Grande parte da discussão permaneceu baseada em suposições fundamentadas. Então, em 2018, pouco antes de seu 90º aniversário, Robert tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele entrou em contato com a English Heritage, organização responsável por Stonehenge, e providenciou a devolução do núcleo de pedra ao Reino Unido. Para os arqueólogos, foi como se uma mensagem do passado finalmente tivesse chegado. A emoção foi imediata. O núcleo era um presente raro, um pedaço intocado da pedra arenosa de Stonehenge, protegido de séculos de erosão. Mais importante ainda, o estudo pôde ser realizado sem danificar o próprio monumento. Normalmente, a coleta de amostras em Stonehenge é estritamente proibida, o que torna esse artefato incrivelmente valioso. Com o núcleo em mãos, os cientistas iniciaram uma série cuidadosa de testes modernos. Utilizando ferramentas como fluorescência de raios X e espectrometria de massa, eles mediram a composição química exata da pedra. Elementos como silício, alumínio, ferro e minúsculos minerais em traços foram analisados com extrema precisão. Esse nível de exatidão nunca havia sido possível antes.
Os pesquisadores do University College London, que lideraram grande parte do estudo, enfatizaram o quão cauteloso foi o processo. Cada etapa foi documentada. Cada medição foi verificada e verificada novamente. O objetivo não era apenas estudar o núcleo, mas criar uma impressão digital química tão precisa que pudesse ser comparada com outras fontes de arenito arenoso no sul da Inglaterra. Ao mesmo tempo, os cientistas usaram tecnologia não invasiva nas pedras que ainda permanecem de pé em Stonehenge. Dispositivos portáteis de raios X permitiram que eles escaneassem a superfície de cada megalito sem causar danos. Pedra por pedra sob o céu imprevisível de Wiltshire, eles construíram um mapa químico de todo o monumento. O que os dados começaram a mostrar foi surpreendente. As pedras de arenito não eram tão variadas quanto muitos supunham. Em vez disso, a maioria compartilhava uma assinatura química quase idêntica. Isso apontava para uma única fonte, uma pedreira que fornecia a maior parte das pedras. A implicação era impressionante. Isso sugeria que os construtores de Stonehenge escolheram deliberadamente um local, reuniram as pedras ali e as transportaram juntas em um enorme esforço coordenado. A ideia era fascinante, mas também inquietante. Por que correr riscos e fazer um esforço tão grande quando pedras poderiam ter existido mais perto? O que tornava essa fonte tão importante? O núcleo de pedra, recuperado juntamente com o mapeamento químico do monumento, finalmente deu aos cientistas um caminho concreto para avançar. Ao comparar a assinatura geoquímica única de Stonehenge com depósitos de arenito sarsen, conhecidos em toda a Inglaterra, os pesquisadores acreditavam estar mais perto do que nunca de desvendar a verdadeira origem das pedras e as intenções das pessoas que as ergueram. Qual seria exatamente a origem das pedras de Stonehenge? Vamos descobrir. Os gigantes que se recusaram a dar explicações. Durante séculos, as pedras de Stonehenge resistiram firmemente aos ventos da planície de Salisbury, guardando segredos que ainda hoje nos intrigam. Mais antigo que as pirâmides de Gizé, este monumento icônico tem intrigado historiadores, arqueólogos e mentes curiosas. Quem o construiu? Por que foi construído? E talvez o mais intrigante de tudo, de onde vieram suas enormes pedras. Essas questões nunca foram meros debates acadêmicos. Elas atingem o cerne do que acreditamos sobre as pessoas que viveram nessas ilhas há milhares de anos. À primeira vista, Stonehenge pode parecer apenas um círculo de rochas desgastadas, mas essa aparência é enganosa. O monumento é uma estrutura altamente sofisticada, cuidadosamente alinhada com eventos celestes, como o nascer do sol no solstício de verão e o pôr do sol no solstício de inverno. Sua localização, por si só, revela planejamento, precisão e um profundo conhecimento do céu. No entanto, além de sua arquitetura e astronomia, o maior mistério reside nas próprias pedras. Os arqueólogos sabem há muito tempo que Stonehenge é construído com dois tipos diferentes de rocha. As pedras menores, conhecidas como pedras azuis, foram encontradas nas colinas de Preseli, no país de Gales, a mais de 225 quilômetros de distância. Mesmo essa descoberta foi surpreendente, sugerindo que os povos neolíticos conseguiram mover pedras de várias toneladas através de rios, colinas e florestas sem rodas ou animais de tração. Mas por mais extraordinária que seja a jornada em busca da Pedra Azul, ela nunca foi o maior mistério. Essa distinção pertence às enormes pedras de Sarsen. Os Sarsens são os verdadeiros gigantes de Stonehenge. Algumas chegam a quase 9 metros de altura e pesam entre 20 e 30 toneladas cada. Elas formam o círculo e a ferradura interna, característicos que definem o formato do monumento. Ao contrário das pedras azuis, que variam em tamanho e localização, os Sarsens são uniformes imponentes e majestosos. Eles são a espinha dorsal de Stonehenge,
as pedras que lhe conferem sua silhueta inesquecível contra o céu inglês. Durante séculos, ninguém pôde afirmar com certeza de onde vieram esses gigantes. Alguns acreditavam que foram arrastados de terras próximas na planície de Salisbury. Outros argumentavam que seu tamanho e durabilidade apontavam para uma origem muito mais distante. Teorias situavam sua origem em Marlborough Downs, aproximadamente 32 quilômetros ao norte, ou em pedreiras que talvez não existam mais. Todas as explicações pareciam plausíveis, mas nenhuma apresentava provas suficientemente robustas para encerrar o debate. Essa incerteza permitiu que o folclore florescesse ao lado da ciência. Escritores medievais afirmavam que o mago Merlin havia transportado as pedras magicamente. Lendas posteriores falavam de gigantes carregando-as pela terra. Outros sussurravam que as pedras sempre estiveram ali remanescentes de um evento geológico esquecido ou até mesmo um presente dos deuses. Os estudiosos descartaram essas histórias, mas a verdadeira resposta permaneceu frustrantemente fora de alcance. A natureza da pedra sarsen só tornava as coisas mais difíceis. Sarsen é um tipo de arenito duro, espalhado pelo sul da Inglaterra, frequentemente encontrado como blocos isolados deixados pela erosão antiga. Em teoria, isso significava que as pedras poderiam ter vindo de muitos lugares. Na prática, essa ampla distribuição tornou quase impossível identificar uma única fonte. Sem evidências diretas, os arqueólogos tiveram que recorrer a suposições fundamentadas. A magnitude da tarefa aprofundou ainda mais o mistério. Imagine pessoas que viveram há milhares de anos decidindo mover pedras tão pesadas quanto um caminhão moderno e, em seguida, organizá-las em uma estrutura precisa e duradoura, sem rodas, ferramentas de ferro ou animais para puxar a carga. A ideia parece quase impossível, e ainda assim, Stonehenge permanece de pé. No final do século XX, a origem das pedras de arenito tornou-se um dos maiores enigmas não resolvidos de Stonehenge. Os arqueólogos admitiram abertamente que não sabiam a resposta. Alguns favoreciam Marlborough Downs. Outros alertavam que a verdade poderia envolver múltiplas fontes. Fontes internas expressaram frustração. Na ausência de evidências científicas sólidas, a especulação preencheu a lacuna. Essa incerteza manteve o mistério vivo. Acadêmicos debateram o assunto em periódicos. Os guias turísticos contavam histórias aos visitantes. O público imaginava civilizações perdidas e forças sobrenaturais em ação. Durante séculos, os arenitos de Stonehenge não foram apenas enormes em tamanho, mas também imbuídos de mistério. Eles personificavam tudo aquilo que ainda não compreendíamos sobre nossos ancestrais, sua força, sua ambição, sua engenhosidade e seus segredos. Mas com o passar do tempo, ficou claro que esses segredos não permaneceriam ocultos para sempre. Mas que segredos Stonehenge poderia estar escondendo, continue lendo para descobrir. Quando Stonehenge falava e cantava. Stonehenge pode ter sido mais do que um monumento alinhado com o Sol e as mudanças das estações. Segundo uma nova pesquisa, o círculo de pedras pode ter sido construído para controlar o som de maneiras que ainda surpreendem os cientistas. Um estudo liderado por engenheiros acústicos da Universidade de Salford sugere que o antigo círculo de pedras foi cuidadosamente moldado para amplificar vozes e música, criando um mundo sonoro fechado que parecia poderoso para quem estava dentro e estranhamente abafado para todos os outros. Para explorar essa ideia, a equipe de pesquisa construiu uma réplica em escala 1:12 que apelidaram de Mini-Henge. Utilizando escaneamentos a laser de alta resolução fornecidos pela Historic England, eles recriaram o monumento exatamente como provavelmente era por volta de 2500 a.C. Cada curva, altura e vão foi copiado com extremo cuidado.
Pedras que hoje estão faltando foram restauradas digitalmente e colocadas onde as evidências sugerem que elas estavam totalizando 157 pedras. Cada pedra do modelo foi impressa em 3D e tratada para imitar o comportamento acústico da rocha Sarsen real. O resultado foi a reconstrução sonora mais precisa de Stonehenge já criada. Os testes foram realizados dentro da câmara acústica especializada da universidade. Em vez de vozes ou tambores neolíticos, os pesquisadores usaram alto-falantes e microfones. Como o modelo era menor, todos os sons tiveram que ser reproduzidos com uma frequência 12 vezes maior que a normal, levando-os à faixa ultrassônica. Esse ajuste permitiu que os cientistas replicassem com precisão o comportamento do som no monumento em tamanho real. O que eles descobriram foi notável. Dentro do círculo de pedras, as vozes se propagavam com uma clareza surpreendente. As pedras amplificavam o som em mais de 4 decibéis, mas evitavam criar ecos estridentes. Ao mesmo tempo, a disposição bloqueava grande parte do ruído externo. Música ou discursos reproduzidos no centro podiam ser ouvidos claramente dentro do círculo interno, mas quase nada além dele. Isso sugere que as cerimônias realizadas em Stonehenge podem ter sido planejadas para um grupo seleto que permanecia dentro do círculo. Quem estava do lado de fora podia ver o que acontecia, mas não ouvir tudo. O monumento podia ser visualmente grandioso para muitos, mas acusticamente intimista para poucos. A equipe também testou diferentes arranjos de pedra, corroborando as evidências arqueológicas de que Stonehenge foi alterado diversas vezes ao longo dos séculos. Surpreendentemente, essas mudanças quase não tiveram efeito perceptível no comportamento do som. Para o ouvido humano, a acústica teria parecido praticamente a mesma. Isso implica que, embora o som fosse importante, provavelmente não foi o principal motivo por trás do layout preciso do monumento. A maioria dos especialistas ainda acredita que o alinhamento astronômico acompanhando o Sol, a Lua e as estações do ano era o propósito principal. Mesmo assim, as qualidades sonoras de Stonehenge continuam sendo profundamente intrigantes. O musicólogo Rupert Till, que estudou a acústica do local, observa que Stonehenge emite um zumbido quando o vento sopra forte. Algumas pedras menores chegam a produzir um som metálico quando percutidas, semelhante ao de um gongo. Em 2014, Trevor Cox sugeriu que essas pedras poderiam ter sido usadas como instrumentos de percussão durante rituais. Essa ideia ganhou apoio em 2013, quando pesquisadores do Royal College of Art conseguiram tocar as pedras sonoras como se fossem um xilofone gigante de pedra. O estudo musical intrigante publicado na revista Time and Mind concluiu que esses efeitos provavelmente eram mais fortes na antiguidade, antes que os reforços de concreto modernos amortecessem as vibrações naturais da pedra. Se assim for, Stonehenge não era apenas um lugar para observar o céu. Era um espaço onde pedra e som interagiam, um palco para cerimônias ritmo e ressonância. E isso levanta uma questão ainda maior. Será que as origens de Stonehenge estão ligadas a algo mais místico do que jamais imaginamos? Vamos descobrir. Quando Stonehenge pertencia a magos e gigantes, muito antes de cientistas apontarem lasers para Stonehenge ou estudarem suas pedras sob microscópios, o monumento vivia no mundo das lendas. Durante séculos, sua história foi contada não por meio de dados, mas por meio de mitos. E nessas histórias, um nome se destacava acima de todos os outros: Merlin, o poderoso mago da corte do rei Arthur, mestre da magia dos dragões e das forças ocultas da natureza. Segundo a tradição medieval, Stonehenge não foi construído por mãos humanas. Foi erguido por meio de magia. A história começa no século V, após um massacre brutal de nobres britânicos pelos invasores saxões.
O rei Aureliano Ambrósio, tio do futuro rei Arthur, queria homenagear os caídos com um monumento diferente de qualquer outro. Uma pedra comum não bastava. Ele queria algo eterno, algo repleto de poder. Merlin afirmava saber exatamente o lugar. Na Irlanda, dizia ele, havia um círculo de pedras enormes, conhecido como o Anel dos Gigantes. A lenda contava que essas pedras tinham sido trazidas da África por gigantes e colocadas na Irlanda por seus poderes de cura. Convencido, o rei Aureliano enviou um exército para capturá-las. Os soldados venceram a batalha, mas quando tentaram mover as pedras, não conseguiram. As rochas eram simplesmente pesadas demais. Foi então que Merlin se apresentou. Com um passe de mágica, ele ergueu as pedras no ar, carregou-as através do mar e as depositou na planície de Salisbury. Ali, ele as organizou no círculo sagrado que se tornou Stonehenge. Essa história dramática apareceu pela primeira vez na obra Historia Regum Britanniae, de Geoffrey de Monmouth, do século XII. Uma mistura de folclore, orgulho nacional e imaginação poética. No entanto, durante séculos, muitas pessoas acreditaram que era verdade. Gigantes feiticeiros ou forças sobrenaturais pareciam ser a única explicação para como pedras tão maciças poderiam ter sido movidas sem ferramentas modernas. A lenda de Merlin era apenas uma entre muitas. Alguns acreditavam que Stonehenge marcava o local de sepultamento do rei Aureliano e de Uther Pendragon, pai do rei Arthur. Outros afirmavam que era anterior ao dilúvio bíblico, ligando-o a uma civilização perdida, ou até mesmo a Atlântida. Até mesmo os romanos acreditavam que estava ligado aos antigos druidas. Para a mentalidade medieval, a precisão e a escala do monumento pareciam estar muito além da capacidade humana comum. Esses mitos não se referiam apenas a como Stonehenge foi construído, mas também ao porquê de sua existência. A magia parecia a única resposta que fazia sentido. Hoje sabemos que o papel de Merlin é pura lenda. Mesmo assim, Stonehenge ainda exerce um forte fascínio espiritual. Druidas modernos e grupos pagãos continuam a se reunir ali durante os solstícios de verão e inverno, honrando os mesmos momentos solares marcados há milhares de anos. De uma forma inesperada, eles estão mais próximos da verdade do que as lendas jamais estiveram. Não se trata de magia, mas de astronomia. O alinhamento da pedra com o sol nascente do solstício revela uma profunda compreensão do céu. A verdadeira história de Stonehenge não é sobre feitiçaria ou gigantes. É sobre gerações de pessoas trabalhando juntas ao longo de séculos para construir um monumento que fundiu ritual, mistério e significado cósmico. E além dos mitos e da magia, outra pista celestial ainda aguarda para ser descoberta. Vamos descobrir qual é. O círculo de pedras que marcava o tempo. Com a questão da origem das pedras de Stonehenge finalmente respondida, um mistério ainda maior ganhou destaque. Por que esse arranjo específico? Por que círculos e ferraduras? Por que as pedras se alinhavam de maneiras que pareciam ao mesmo tempo matemáticas e místicas? A resposta, segundo o professor Timothy Darville, da Universidade de Bournemouth, era simplesmente surpreendente. Stonehenge argumentou, ele não era apenas um monumento, era um calendário. A teoria de Darville causou grande impacto na arqueologia porque reformulou toda a estrutura como um dispositivo de medição do tempo de notável sofisticação. A chave estava no próprio Círculo de Sarsen, o grande anel externo composto por 30 pedras maciças, eretas cada uma, encimada por uma viga, formando um circuito contínuo. Segundo Darville, esse anel representava um mês neolítico, 30 pedras para 30 dias, divididos em 3 semanas de 10 dias cada. A disposição não era simbólica nem decorativa.
era deliberada, cuidadosamente planejada para espelhar o movimento do Sol. 12 ciclos completos deste mês de pedra criavam um ano de 360 dias. Mas os construtores sabiam que o ano solar era mais longo. E é aqui que Stonehenge revela sua inteligência mais profunda. No centro do monumento, erguem-se 5 trilitos imponentes dispostos em forma de ferradura e separados do anel externo. D'Urville propôs que esses dias representassem os 5 dias extras necessários para completar o ano solar. Provavelmente esses dias eram especiais reservados para grandes encontros rituais ou festivais que marcavam a transição entre as estações. Mesmo assim, isso não era suficiente para manter o calendário perfeitamente alinhado. Na extremidade externa da dobradiça, encontram-se 4 pedras de estação dispostas em um padrão retangular que parece deslocado em comparação com as curvas graciosas do monumento. Seu propósito, argumentava D'Urville, era resolver o problema final. Através de um alinhamento astronômico preciso, essas pedras permitiam que o calendário contabilizasse um dia bissexto a cada 4 anos, mantendo o calendário de pedra sincronizado com o verdadeiro ciclo solar. Na prática, Stonehenge codificou um sistema de ano bissexto de uma precisão surpreendente milhares de anos antes de tais conceitos surgirem no mundo ocidental. Construído entre aproximadamente 2620 e 2480 a.C. Stonehenge praticamente não se alterou desde então. Suas imensas pedras mantiveram o alinhamento ao longo de séculos de tempestades, conflitos e mudanças. Não se tratava apenas de um templo ou de um cemitério. Era uma fusão de astronomia, autoridade e crença. Num mundo sem escrita, Stonehenge tornou-se o tempo materializado. Guiava o plantio e a colheita, moldava rituais e ancorava a sociedade aos ritmos do céu. Era um calendário esculpido em pedra, um testemunho duradouro de uma civilização determinada a compreender os céus e a vincular as estações do ano para sempre à Terra. Então, como o mundo reagiu à descoberta de Stonehenge? Vamos descobrir. Uma descoberta que abalou mais do que a ciência. A revelação sobre a origem das enormes pedras de arenito de Stonehenge causou um grande impacto no mundo da arqueologia. Mas o efeito não se limitou aos cientistas. Assim que as descobertas foram divulgadas, o debate extrapolou os círculos acadêmicos. Historiadores ambientalistas e até mesmo comunidades espirituais se manifestaram cada um analisando a descoberta sob sua própria perspectiva. Quase da noite para o dia, a questão do verdadeiro significado de Stonehenge e dos motivos que levaram os antigos construtores a se empenharem tanto para construí-lo ganhou novo fôlego. Os principais museus e instituições de pesquisa da Europa e da América do Norte reagiram rapidamente. Exposições que por muito tempo se basearam em teorias e suposições fundamentadas, de repente, se viram pressionadas a atualizar suas narrativas. Alguns museus acolheram a mudança, considerando-a um raro momento em que um mistério se tornava mais claro por meio de evidências concretas. Outros tiveram dificuldade em aceitar a ideia de que parte do mistério que envolvia Stonehenge havia sido substituída por certezas. Para muitos visitantes, essas perguntas sem resposta faziam parte da magia do monumento. No próprio campo da arqueologia, a reação foi mais ponderada. Embora a maioria dos pesquisadores tenha aceitado as descobertas geoquímicas como um grande avanço, alguns alertaram para a necessidade de cautela. Identificar a origem das pedras não explicava tudo. Não respondia completamente por que Stonehenge foi construído, para que era usado, ou por que aquela pedreira específica era tão importante. Diversos estudiosos alertaram que a descoberta estava sendo tratada como uma resposta definitiva, quando na realidade abriu ainda mais questões sobre simbolismo, sistemas de crenças e o significado cultural da paisagem circundante.
Fora do meio acadêmico, grupos espirituais, que ainda se reúnem em Stonehenge para solstícios e rituais, tiveram reações fortes. Para eles, Stonehenge não é apenas uma estrutura antiga, mas um lugar vivo e sagrado. Alguns acolheram bem as descobertas, acreditando que a ligação com a geologia local apoiava a ideia de que os construtores estavam profundamente conectados com a energia natural da Terra. Outros sentiram-se desconfortáveis, preocupados com o facto de as explicações científicas estarem a dissipar lentamente o mistério de um local que consideram sagrado. Segundo relatos, certos grupos druídicos salientaram publicamente que Stonehenge não deveria ser reduzido a um estudo de caso científico, mas sim respeitado como parte da história espiritual da humanidade. Inesperadamente, a descoberta também desencadeou debates políticos e ambientais. Como patrimônio mundial da Unesco, qualquer nova compreensão de Stonehenge afeta as estratégias de preservação, as decisões de financiamento e o planejamento turístico. Alguns comentaristas argumentaram que a confirmação da origem da pedra poderia levar a uma maior proteção de outras paisagens próximas com geologia semelhante. Autoridades locais de turismo, particularmente em Wiltshire, receberam bem a atenção, prevendo um aumento no número de visitantes atraídos pelas novas e impactantes descobertas. Ao mesmo tempo, ambientalistas manifestaram preocupação sobre como proteger o monumento da pressão do aumento do fluxo de visitantes. Para o público em geral, as reações foram bastante diversas. Algumas pessoas especularam sobre civilizações avançadas perdidas ou vastas redes pré-históricas de sítios sagrados. Outras viram a descoberta como prova de algo mais simples, mas não menos poderoso: a cooperação humana. Em uma escala extraordinária, pessoas comuns, trabalhando juntas com habilidade, determinação e um propósito comum, alcançou algo que ainda nos surpreende hoje. No fim, as consequências da revelação foram muito além de simplesmente localizar um ponto no mapa. Tratava-se de significado. Para alguns, a descoberta foi um triunfo da ciência moderna, demonstrando como novas tecnologias podem desvendar segredos ancestrais. Para outros foi perturbador, porque quanto mais descobrimos sobre Stonehenge, mais claro fica o quanto ainda permanece desconhecido. O que Stonehenge enfrentou ao longo dos anos, continue assistindo para descobrir. Stonehenge versus a humanidade. Stonehenge enfrentou um inimigo surpreendente e implacável ao longo dos séculos, os próprios humanos. Muito antes de o monumento se tornar um patrimônio protegido, ele foi sendo desmantelado aos poucos. Até o século XVII, pedras desapareciam do local, levadas para serem reutilizadas em projetos de construção. No século XIX, os visitantes já lascavam pequenos fragmentos com cinzéis, ansiosos por levar para casa um pedaço da história como lembrança pessoal. Na década de 1970, o festival gratuito anual atraía grandes multidões ao local. Durante os primeiros anos, as aglomerações causaram poucos danos, mas em 1978, as autoridades foram obrigadas a cercar a área para proteger as pedras. A situação só piorou nas décadas de 1980 e 1990. O vandalismo tornou-se mais frequente e descarado. Um incidente infame em 1984 viu as pedras serem desfiguradas com tinta spray roxa brilhante. Em resposta, as barreiras foram reforçadas, as zonas de exclusão foram ampliadas por quilômetros e centenas de policiais foram mobilizados para proteger o monumento. Por um período, o governo chegou a fechar Stonehenge completamente, embora a indignação pública tenha forçado sua reabertura. Os atos de vandalismo continuaram de maneiras mais inesperadas. Em 2008, 2 homens usaram um martelo e uma chave de fenda para lascar um pedaço da pedra do calcanhar, não maior que uma moeda de 10 pence. O primeiro incidente desse tipo registrado em décadas.
A controvérsia reacendeu em 2020, quando o ministro dos Transportes britânico aprovou um plano há muito debatido para a construção de um túnel próximo ao local. Os críticos classificaram a medida como vandalismo patrocinado pelo Estado, e o historiador Tom Holland descreveu o projeto como uma destruição inacreditável da paisagem. Apesar da reação negativa, os tribunais acabaram por permitir a construção do túnel. Até mesmo protestos pacíficos colocaram o monumento em risco. Em 19 de junho de 2024, ativistas climáticos do grupo Just Stop Oil pintaram 3 menires com tinta laranja centáurea. A English Heritage considerou o ato extremamente perturbador e iniciou uma investigação. Felizmente, o pó foi removido posteriormente sem deixar danos visíveis, mas o incidente destacou o quão vulneráveis podem ser até mesmo os monumentos mais icônicos. Através de séculos de furtos ocasionais, vandalismo deliberado e controvérsias modernas, Stonehenge resistiu. Contudo, sua sobrevivência não é apenas um testemunho da engenharia antiga. É um lembrete constante do delicado equilíbrio entre o fascínio humano e a destruição humana. Então, o que você acha de Stonehenge e de como os cientistas ficaram completamente sem palavras? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por nos acompanhar enquanto desvendávamos os mistérios, lendas e a ciência por trás de Stonehenge. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder a próxima história fascinante. E já que está aqui, clique no vídeo na sua tela para continuar explorando mais descobertas incríveis da história e do futuro.